Olá, como vai? Começa mais um live com especialista e hoje tenho mais uma convidada. Enquanto está sendo enviado e comunicados para as pessoas chegarem para a live, o tema de hoje é fisioterapia online é possível? Então vem participar, você que está assistindo ao vivo e também quem está assistindo gravado. Se você está assistindo gravado, deixa seu comentário aí também que a gente responde depois com a maior carinho e atenção. Então vou aguardando enquanto as pessoas vão chegando aqui na live. A gente já vai falar sobre vários assuntos, principalmente esse que está aí na pandemia e os tratamentos com a fisioterapia. Algumas profissões já estão trabalhando online, mas será que a fisioterapia também é possível? Então vamos ver se a nossa convidada já está por aqui. E aí a gente já começa a nossa live e vão chegando e compartilhando. É impossível também fazer o compartilhamento para que mais pessoas possam ter acesso a esse vídeo e essas informações. Vamos ver aqui. Espero que vocês estejam me ouvindo bem, porque eu não tenho retorno, né, do áudio. E já vou chamar aqui então a minha convidada. E antes vou apresentá-la. A Gabriela de Fendi, ela tem formação em fisioterapia, pilates e está se especializando também em osteopatia. É proprietária do Espaço Fendi, localizado na cidade de Itu, que também disponibiliza diversos serviços para a saúde. Vamos ver se ela já está. A convidada já está entrando. Oi, tá me ouvindo? Olá, tô sim. E vocês estão me ouvindo bem? Tô te ouvindo também. Ótimo. Boa noite a todos. Bom, Já já vi a fiz breve aqui a. introdução. Ah, conseguiu ouvir? Consegui. Ah, legal. É... Como que é falar? Hoje eu tô com fone Bluetooth, da outra vez eu repetindo. Então dessa vez vai dar tudo ok. Bacana. Bom, vamos começar então nosso papo. Logo, logo vai chegando mais gente. E quem for chegando vai deixando também seus comentários, seus coraçãozinhos. Eu acredito que se tiver alguma pergunta, ela aparece aqui embaixo. Eu nunca cliquei no outro negocinho aqui, mas a gente vai seguindo conforme. Qualquer coisa pode Bom, mandar pelo Gabi, direct aqui também, que a gente responde, né? Pelos comentários aí do vídeo. isso. Ou quando for gravado, também pode deixar nos comentários no YouTube, onde vai ficar, e depois eu te mando e você pode responder. Vamos lá então com o tema que é fisioterapia online é possível. Bom, a primeira pergunta que eu tenho aqui é como que você vem trabalhando na quarentena, já que seu trabalho normalmente é um trabalho pessoal, né, de toque e tudo mais, de orientações. Como que está sendo? Uma das características mais fortes da fisioterapia, eu acredito que é essa relação presencial entre o terapeuta e o paciente, né? A gente costuma falar que a gente é um pouquinho de cada profissional dentro de uma sessão, principalmente aquela parte ouvinte, a parte do toque, né? Em que a gente Sim, lida com uma relação muito íntima com o paciente. E esse afastamento, ele é um pouco, ele dificulta um pouco essa relação, né? Mas é muito possível. O próprio CREFITO, que é o órgão regulamentador aí da fisioterapia, permitiu esse atendimento online, né? Esse atendimento à distância. E é claro que a gente tem que fazer uma outra adaptação dentro do atendimento, né? No meu sim, caso, como eu trabalho com pilates e com osteopatia, eu consegui adequar uma parte e outra parte nem tão bem, né? tá. A osteopatia, ela depende, é uma terapia manual, né? Não sei se todo mundo Uhum. conhece, mas é uma área da fisioterapia de especialização em que a gente trabalha basicamente com terapia manual. Então, o Certo, atendimento depende quase que 80% só das minhas mãos. Então, não tem como a gente atender à distância boa parte das técnicas que a gente aplicaria presencialmente. Mas dá para sim, se utilizar a característica do atendimento, os objetivos do atendimento e adaptar isso ao movimento, né? Então, ao uhum. que dá para se fazer de recurso em casa. Já o Pilates a gente conseguiu adaptar muito bem. Atualmente a gente tem feito atendimentos online através de vídeos. A gente grava os vídeos, eu e os professores lá do meu espaço. Gravamos os Uhum. vídeos e compartilhamos esses vídeos com os nossos alunos, né? Ah, Tanto sim, que existem pessoas que até
fizeram matrícula no nosso espaço para receber os vídeos, porque gostaram muito das poucas partes que a gente colocou, disponibilizou na internet, inclusive as aulas que eu fiz no YouTube pela primeira semana, né? Então, a gente está trabalhando dessa forma, através de gravação de vídeos e também dando esse suporte para os meus pacientes via WhatsApp, né? Conversando com eles via videoconferência, dando toda uma consulta para se fazer o máximo possível dentro dessa limitação, né? Infelizmente. Sim. Bom, aproveitando também, que é uma dúvida, muitas pessoas têm dúvida de o que é o papel do psicólogo, para que serve esse profissional, um resumão, para que serve o fisioterapeuta, quem busca esse profissional, é indicado pelo um profissional, ou a pessoa que está a fim de melhorar algo em sua postura, alguma coisa, pode buscar esse profissional, para que ele de fato funciona? Tá, vamos lá. Peraí, que eu acho que agora voltou, tinha dado uma travada. A fisioterapia, ela é uma profissão independente desde 1964, então, ao contrário, a maioria pensa na fisioterapia, mas profissionais na área da saúde também, nós temos capacidade de diagnosticar e tratar o paciente de acordo com as disfunções do corpo dele, né? Então, como assim? O que são as disfunções? Todas as estruturas do nosso corpo têm uma função específica. As disfunções são as ausências das funções adequadas dessas estruturas. Então, alguém deixou de funcionar de uma maneira saudável, de uma maneira normal e passou a funcionar de uma maneira patológica, alguma estrutura no corpo. O fisioterapeuta tem a capacidade de diagnosticar quais são essas disfunções, quais esses tecidos estão sofrendo estruturalmente falando e na parte da função dele mesmo falando e buscar a melhor técnica de tratamento para devolver a estrutura a essa mecânica, a essa fisiologia normal, né? Então, todo mundo pode buscar o fisioterapeuta, desde tendo uma queixa de dor ou alguma outra queixa física, né, algum sintoma que seja claro que exista no seu dia a dia, mas também preventivamente, tá? Então, eu costumo até conversar muito com os meus pacientes de osteopatia que você não precisa ter um sintoma para apresentar alguma disfunção, que o ideal é a gente fazer um check-up, assim como a gente faz com os médicos, né? A gente tem um check-up de meses em meses para refazer os exames e ver se não tem nenhuma patologia. Com a fisioterapia é exatamente da mesma forma, deveria ser, né? Da mesma forma. Embora você não tenha um sintoma de dor ou de uma alteração mecânica muito visível, alguma disfunção no seu corpo pode estar existindo e se você previne a piora desse quadro, você está prevenindo o surgimento de uma lesão mais importante, que aí vai resultar em todos os sintomas de dor e tudo mais. Então, a fisioterapia basicamente atua nisso, nas alterações de funcionamento das estruturas, sejam elas mecânicas, ou também que as mecânicas envolvem as estruturas musculoesqueléticas, que a gente fala, que são os ligamentos, tendões, músculos, articulações, né? As partes mais ligadas ao esqueleto e ao movimento por si só, mas também disfunções a níveis de vísceras, ou seja, se você tem alguma alteração em um órgão, não digo uma patologia específica de um órgão, porque a gente dependeria de um atendimento médico em conjunto, tá? Mas de uma própria alteração de um posicionamento de uma víscera, de uma alteração de uma vascularização dessa víscera, de um estômago, de um fígado, de um intestino, ou até mesmo tratamento do sistema nervoso, em que a condução do impulso nervoso está comprometida, e aí a gente precisa atuar para normalizar o máximo possível dentro desse sistema específico que está apresentando um sintoma. Entendi. Para quem tem dúvida sobre a atuação do fisioterapeuta, já vai colocando a sua pergunta. No início, para quem perdeu, já é possível sim fazer algum tipo de trabalho online com a fisioterapia, ou até mesmo com Pilates, né? A Gabi, como disse na introdução, ela é proprietária do espaço Fendi, e aí então eles fizeram como se fosse um curso de Pilates online, com alguns vídeos, com alguma atividade? Na verdade, a gente passou esses vídeos para quem já é aluno, né? Para quem já tem o conhecimento da técnica, e adequamos a quem não tem o conhecimento da técnica o passo a passo inicial para conseguir fazer os exercícios de uma maneira adequada.
né? Então, seriam as continuidades de aula que eles já estavam tendo presencialmente, adaptadas às atividades e aos recursos que você utiliza em casa, né? Você tem disponível em casa. Então, cadeira, saquinhos de arroz e feijão, garrafinhas de água, tapete, almofadas. Então, a gente foi adaptando os recursos que todo mundo tem em casa, toalha, por exemplo, para se conseguir fazer os exercícios próximos do que a gente passava já em estúdio. Que é a minha segunda questão. Como fazer atividade física em casa de forma segura? Porque como as pessoas estão em casa, né, a quarentena ainda existe para muita gente, apesar de também outras pessoas estarem no seu ritmo normal de trabalho, muitas pessoas estão fazendo atividade física, aproveitando esse momento de tempo que fica ocioso, né? Então, quem não tinha tempo para se cuidar, agora está aproveitando. Só que, como existem vários vídeos no YouTube ou qualquer outro lugar, pode ser que não seja um profissional aí formado e tudo mais, e as orientações podem ser um pouquinho erradas e a pessoa se lesionar, né? E aí precisar realmente buscar um profissional para poder entender essa queixa. Como que pode ser feito de forma segura? Né? Como você acabou de falar, taco de feijão, algumas coisas que dá para adaptar. Como seria uma forma segura? Bom, o primeiro ponto o ideal é você ter o suporte de algum profissional por detrás desses vídeos que estão sendo passados, tá? Eu acho que pior do que ter um profissional não formado passando vídeo é ter um profissional que, independente do seu nível de formação, esteja passando algo prejudicial, né? Conheço muitos estagiários que compartilham informações a respeito de educação física ou da própria fisioterapia e que passam melhor do que os próprios formados, tá? Passam informações mais corretas do que os próprios formados. Então, embora eles não tenham autorização para atuar já como profissional, porque eles também dependem de uma supervisão, eu acho que o maior cuidado que você tem que ter é assim, o quão informado esse profissional está, o quão atualizado esse profissional está e mais, o quão disponível ele está para você, né? É diferente você acompanhar um vídeo na internet e fazer esse vídeo em casa sem uma correção presente ali. Então, a gente, como profissional, tem que adequar, por exemplo, exercícios que sejam facilmente praticados em casa, que não tenham um grau de dificuldade muito grande, a fim de se oferecer o menor risco possível para essa pessoa. Porque a gente sabe que uma ou outra coisa vai ser feita de uma maneira errada ou compensando o movimento. Então, dentro do que a gente tem de qualidades e de ganhos nos exercícios, quais os exercícios que eu posso aplicar prevenindo quaisquer tipos de lesão, né? Prevenindo qualquer tipo de agravamento por se fazer uma ou outra coisa de uma maneira aquém do que deveria ser, né? Então, primeiro ponto, esse suporte vai ser fundamental. Segundo ponto, não, para quem é praticante atual de atividade física, não inventem de fazer uma atividade que vá além do que você está acostumado a fazer. Ah, Gabi, mas eu sou sedentário e estou saindo agora do sedentarismo resolvendo utilizar a quarentena para me movimentar. Então começa leve, né? Procure profissionais que possam adaptar o seu nível de condicionamento, embora seja mais difícil de ver online do que presencialmente, mas que tenham essa capacidade de adaptar o que você apresenta de quadro ao que você pode fazer. Então, não é porque você está querendo utilizar todo o período de quarentena para ficar livre, para fazer atividade física, que você deve desembestar e YouTube afora procurando um ou outro treino que se adapte ao que você quer. Porque é muito milagroso a gente entra no YouTube e vê levante seu bumbum em tantas aulas. Oi, pronto. Deixa eu só. Ótimo. Cadê minha barra? Minha barra que sumiu aqui, peraí. Vamos ver se vai, porque. Bom, você estava falando então referente à segurança dos vídeos e tudo mais na hora que travou. Exatamente. Então, assim, voltando, né? Não é porque você quer sair do sedentarismo que você tem que pegar qualquer vídeo milagroso na internet para fazer em casa, né?
Então é muito comum a gente ver assim, tenha pernas definidas se você treinar esse vídeo 3 vezes na semana, músculos mais definidos em tantas aulas. Não existe nada milagroso. A atividade física dá resultado com a constância da prática e com a qualidade da prática, tá? Então, tem que tomar muito cuidado de onde você está retirando essa informação também. Além de ter o profissional te dando suporte por detrás, é assim, calma, vai com calma, né? Você tem que saber qual o seu nível de treinamento e adequar o seu treinamento a isso, né? Gabi, como que eu sei qual é o meu nível de treinamento? Veja se você está confortável com a atividade proposta. Tá? O nosso corpo, ele conversa melhor com a gente do que, inclusive, uma avaliação de quem está de fora. Então, eu costumo falar sempre isso para os meus alunos e meus pacientes. Eu não estou sentindo o que você está sentindo. Então, reconheça o que o seu corpo está querendo te dizer e tenta transparecer isso para o profissional que está te atendendo ou, nesse caso, interpretar como que a sua saúde está respondendo a esse estímulo, né? Eu tive muita dor muscular no dia seguinte. Não é normal. Então quer dizer que se eu não tiver a dor muscular, eu não vou estar sentindo algum resultado? Os resultados têm que existir independente do que você sente de dor muscular ou não no seu corpo, tá? É muito mais saudável você não ter uma dor muscular, foi que você adequou todo o seu nível de treinamento ao que seu corpo era capaz de fazer, do que você ter uma dor muscular, que é sinal que você está fazendo algo além do que o seu corpo te permite fazer, né? Então, essa qualidade do movimento e esse conforto que o movimento pode te proporcionar é o que vai dizer mais dentro de tudo que você está praticando em casa. Se você estiver tendo dor no movimento, suspenda o movimento ou tente adaptar de uma forma que você não sinta dor ou desconforto. E tome cuidado para não confundir o que é o desconforto do trabalho muscular com a dor realmente articular, né? Então, essa interpretação do seu corpo também vale muito a pena. E cuidar do corpo como um todo, não só como uma prática de atividade física, né? Você cuidar da sua alimentação, que a gente sabe que o pessoal fica muito mais ansioso nesse período, né? Tem questões emocionais muito mais gritantes do que no dia a dia, porque a gente foi tirado abruptamente de todas as funções do dia a dia, né? E aí a gente tem a tendência de se alimentar de uma maneira mais errada ou de se alimentar comendo mais, né? Comendo mais porcaria. Então, cuidar de todos esses aspectos. Cuidado emocional, como a gente já conversou muito a respeito, né? Cuidar da qualidade de pensamento que você está trazendo para dentro de si. O que você olha numa televisão com relação à informação, né? Tudo isso vai interferir na sua qualidade de vida, não só a atividade física. Tá? Então tem que tomar cuidado com tudo isso, não só com qual tipo de atividade física fazer, né? Praticar. Sim, que não é algo simples, na verdade, né? Parece ser simples, mas envolve um monte de outras coisas e são coisas, às vezes, que não são visíveis, né? Uma lesão muscular não vai ser visível normalmente, pode ser que você sinta dor agora ou depois. Então é importante sempre ter essa orientação profissional e seguir orientações de vídeos de profissionais realmente qualificados, para que não faça nenhum exercício que passe do seu limite, né? Como você falou. Exato. Que tem nada mirabolante, né? Porque, afinal de contas, a gente vive num mundo de imagem, né? Hoje a imagem perfeita é algo que exige muito, isso impacta diretamente nossa autoestima, nossas emoções e o nosso corpo. Então a gente fica brigando para ter um post perfeito, mas nem sempre é possível, né? Então temos que ir com calma. Estou lutando com a minha barriga há muitos anos. Então, Oi. Agora sim. Oi. E como fazer, E os tratamentos de reabilitação, como estão sendo feitos nesse período? Então, quem já estava em tratamento ou algum tipo de reabilitação, como que você está trabalhando com esses clientes? Ou alguém novo cliente está te procurando? Né? Como que está sendo feito tudo isso? Tá. É como eu falei para você no início, né? A gente tem o nosso carro forte
tá envolvendo o Pilates, e meu carro forte, né? O Pilates e a osteopatia. A osteopatia, infelizmente, eu estou conseguindo dar mais um suporte para que a gente diminua os sintomas do que a pessoa tem em casa, mas uma ou outra coisa, a real necessidade de se tratar manualmente falando, né? Nesse caso, a gente consegue adaptar os atendimentos ao que o CREFITO permite com relação à utilização de máscaras, a utilização de álcool gel e tudo mais, e desde que essa pessoa esteja fora dos grupos de risco ou não esteja apresentando nenhum sintoma, né? Mas a gente tem evitado ao máximo esses atendimentos presenciais e só realmente se o paciente está com muita urgência, que a gente acaba pesando assim, o que vai ofertar mais risco para a qualidade de vida dele? Ele continuar com esse quadro de dor, esse quadro disfuncional, gerando toda uma perturbação no organismo dele, gerando um estresse que vai fazer com que a imunidade dele caia e ele fique suscetível ao Covid ou qualquer outra doença, ou expor ele ao risco de ir até o consultório, embora a gente saiba que tudo é feito dentro do que se pede, né, de precaução. Então a gente pesa muito isso, né? Ver o que dá para se fazer em casa e se não for possível o que dá para se ofertar em casa, aí sim um atendimento presencial. Mas a gente tem conseguido bons resultados, principalmente com o Pilates feito à distância. Os nossos alunos têm sido muito compreensivos com essa situação, inclusive quero fazer um agradecimento aqui online por todos eles, né? O pessoal tem sido muito compreensivo em praticar as aulas e a gente tem dado todo esse suporte por detrás, né? Então, talvez essa situação online tenha vindo até para revolucionar muitos dos trabalhos que a gente vê hoje em dia. Mas para a fisioterapia em si, eu acho que isso ainda está um pouco longe de se tornar realidade, por conta exatamente dessa necessidade de contato, né? Dessa necessidade de relação mais presencial entre o paciente e o terapeuta mesmo. Certo. Quem está assistindo já foi alguma vez por fisioterapeuta? Comenta aí. Sabia que é possível ter algum tipo de orientação ou até mesmo reabilitação, tratamentos online hoje, principalmente pelo Pilates? Comentem aí o que vocês estão achando do vídeo, que é importante a gente ter esse feedback também. E qualquer outra dúvida ou informação, aproveita para comentar, aproveita que a profissional está aqui disponível em online para que a gente possa tirar qualquer dúvida nesse momento. E no sentido, Gabi, de pessoas que vão iniciar, porque tem uma avaliação, é isso que você faz? Quando você vai começar qualquer tipo de trabalho com alguém, que alguém te procura, você faz uma avaliação. Exatamente. A gente faz toda uma avaliação física e funcional global, né? Para ver quais as estruturas estão funcionando fora do padrão de naturalidade, de normalidade, padrão saudável, né? A gente avalia o que pode estar influenciando nessa alteração de movimento ou de funcionamento da estrutura e propõe um tratamento em cima disso, né? Tanto na área da osteopatia quanto no Pilates. Cada avaliação dentro da área da fisioterapia é adaptada a gente faz essa avaliação inicial, vê quais são essas disfunções e propõe a aula ou o tratamento, as manipulações em cima disso. De uma maneira online, a gente consegue avaliar como é que está a mecânica, né, desse movimento, a partir de visualizações mesmo de movimentação. Então, a gente faz uma videoconferência e através dos sintomas e de uma série de questionários que a gente aplica, né, no paciente. Uma ou outra parte da avaliação física, ela acaba sendo comprometida, porque eu dependo, por exemplo, de avaliar qual é a capacidade aeróbica dessa pessoa, fazendo testes específicos, né, envolvendo frequência cardíaca, frequência respiratória, e também alguns testes mais palpativos, né, que a gente precisa entender como é que está o tônus dessa musculatura, como é que está o tônus desse tecido, se esse tecido está funcionando de uma maneira com deslizamento adequado, que deveria ter ou não, como é que está a rigidez dessa articulação. Então, essa parte fica bem comprometida. Mas dá para se virar nesse momento, desde que futuramente a gente tenha um atendimento presencial, sim. Tá? Eu acho fundamental esse contato para se ter realmente a qualidade adequada, né? Mesmo com
o Uhum. atendimento presencial, às vezes a gente não consegue tratar todos os quadros, todos os casos que vêm à nossa procura, né? Que dirá de uma Sim. maneira mais distante, né? Então tem seus Uhum. lados positivos e negativos. É mais para não ficar sem algum atendimento, né? Pelo menos para ter umas Exato, primeiras orientações, né? Para os exato, casos mais simples acaba sendo bom no sentido desse distanciamento, porque é possível ter aí um diálogo com o profissional, ter alguma orientação. Já nos casos mais graves, aí você, como você comentou, é necessário ter um atendimento presencial mesmo, com todos os exato, cuidados necessários, porque você precisa ver de fato o que está acontecendo, né, para não ter aí uma informação errônea. Você exato. já teve muita informação de alguém que começou a fazer exercício por conta própria e acabou tendo alguma lesão por esse Já, motivo? vários pacientes. Vários Ou, pacientes, é muito comum. E mesmo ah, pacientes que fazem atividade física com uma orientação, às vezes apresentam quadros de disfunção, né? Porque o que certo, acontece? Como eu disse para você antes, nem toda disfunção apresenta sintoma. Então, a tá. pessoa às vezes já tem uma questão prévia que não foi tratada, que não está apresentando sintoma algum, então a pessoa não faz o check-up que deveria para ver se está tudo ok, e Uhum. oferece um estímulo novo para o corpo. Oferece um estímulo da atividade física, por exemplo. E, coincidentemente, logo depois que começou a atividade física, essa pessoa passa a ter um sintoma específico, como, por exemplo, a dor, que é muito comum, né? E aí Sim. culpa a atividade física por isso. Ah, eu devo ter feito alguma coisa errada na academia. Ou, o profissional X deve ter me passado alguma coisa errada. Nem sempre é assim, tá? Às Uhum. vezes você já apresentava alguma alteração articular ou alguma alteração disfuncional antes, previamente, e por ter um estímulo novo, você sobrecarregou aquela estrutura que estava conseguindo se resolver sozinha, mas que quando teve uma outra informação agregada, não foi capaz de se resolver sozinha. Isso que a dor Certo. representa no nosso corpo, num grosso modo. Tá? É assim, o corpo ele Uhum. faz todas as artimanhas possíveis para se adaptar àquela disfunção. Uhum. A dor é quando ele não está conseguindo se resolver mais. Então é assim, é o grito de socorro do corpo, né? Do tipo, olha, Emerson, não tá dando mais. As suas costas estão doendo porque você precisa de alguma ajuda além do que você está fazendo. Então, socorro. Essa é a dor num grosso Uhum. modo, num modo mais popular de falar, tá? Sim. E aí as pessoas vêm culpando o estímulo externo ao que está acontecendo de dor. Não, às vezes você levou uma vida inteira errada com relação à alimentação, à nutrição de todos esses tecidos, ao sedentarismo, que fez o Uhum. seu corpo se adaptar de uma maneira a esses estímulos ruins, e quando você foi impor um novo estímulo, ele entrou em choque com o que ele tinha de informação antes para o que ele está tendo agora. Então é muito comum. Também tem, é claro, os casos das pessoas que passam do limite e se lesionam de uma maneira mais traumática com a atividade física ou com qualquer outra coisa, né? Principalmente com a prática de esportes. Que a gente, antigamente, a gente tinha na ideia assim, nossos pais principalmente tinham na ideia assim, esportista é saudável. Praticar esporte é É. saúde. A gente várias vezes já ouviu na Globo, em vários lugares, né? Esporte é saúde. Não é, tá? Praticar uma atividade física sempre vai ser melhor do que você ser um sedentário. Mas o Sim. esporte, ele leva o seu corpo a um extremo muito grande, né? Na parte musculoesquelética mesmo. Você passa por estresses muito grandes no corpo. O esportista, ele tem muita lesão traumática, tá? A lesão traumática é o sair da mecânica natural do corpo e entrar numa mecânica secundária. Então, eu passo a sair de um eixo natural de movimento e assumir um eixo errôneo de movimento. E isso faz com que meu corpo tenha necessidade de se adaptar. E às vezes o trauma foi tão grande, saiu tanto do eixo, que não consegue, o corpo não consegue se resolver sozinho. E aí é onde vão dar os sintomas também. Então, a gente fala dentro da osteopatia, principalmente, que o trauma é uma urgência osteopática. A gente tem que olhar primeiro para esse trauma, que ele pode estar desorganizando, inclusive, as outras coisas que estão dando outros sintomas, né, agregados a isso. E o Então, vem gente de tudo que público-alvo? é tipo. E no caso de Público-alvo. idade, Gabi? Assim, qual tem alguma diferença? É mais jovens? É pessoas mais idosas? É Com adultos? Você tem aí uma... relação aos A, sintomas ou a que eu procura. atendo. A, Tá. isso, a procura de um trabalho de um fisioterapeuta hoje. Como que está sendo esse público?
como ainda se tem essa ideia muito errônea de que a gente deve procurar a fisioterapia só por uma indicação médica ou só por um quadro de dor, né? Muitas das pessoas já chegam com um sintoma previamente instalado, tá? Muitas das pessoas no Pilates têm uma indicação médica bem grande. Os médicos, às vezes, nem sabem o porquê do Pilates ser tão positivo, né? Ser tão bem adaptado aos diversos quadros lesionais, né? Mas simplesmente sabem que fazem bem e indicam pra gente. Então, no Pilates, vem muita gente por indicação e, geralmente, pessoas mais velhas. Por quê? O corpo ele tem o costume de se adaptar bem até uma certa idade e a partir dessa certa idade ele não consegue se adaptar mais e começa a apresentar as disfunções, né? Não consegue se adaptar mais às sobrecargas que são impostas a ele. Então, geralmente as pessoas costumam vir com uma idade um pouquinho mais avançada e com alguma lesão já instalada, infelizmente. Nossa cultura está mudando aos poucos e desde que eu me formei para cá isso já tem melhorado muito na questão assim, buscar uma atividade física, um exercício previamente à instalação de alguma doença, né, de alguma lesão. Isso tem mudado muito, as pessoas têm procurado mais por qualidade de vida, mas ainda assim, a maior parte dos casos vem por dor e vem por alguma alteração que nem no Pilates, é dor e alguma alteração física ou postural, principalmente postural, né? Então, aquela pessoa que quer corrigir a postura de alguma forma e ouviu dizer que o Pilates é bom para isso, porque ele trabalha já com uma atividade física, ele traz todos os seus benefícios da própria atividade física, mas também trabalha a postura, né? Ou tem a ideia até errônea de que o Pilates ele é mais leve. Então, eu não vou fazer tanto esforço no Pilates quanto eu faria numa atividade física na academia. Então, o risco de me lesionar é menor. Muito pelo contrário. O diferencial, na verdade, não muito pelo contrário, porque os dois oferecem o mesmo risco de lesão, desde que tenham, né, falhas aí na sua personalização de treino. Mas o Pilates ele tem esse diferencial de diminuição de risco de lesão por trabalhar de uma maneira mais concêntrica, mais concentrada. A execução do movimento envolve mais detalhes, né? O atendimento é mais personalizado e por isso talvez as pessoas venham procurar com o intuito mais de tratar alguma coisa. Pilates tem essa ideia mais terapêutica, né? E por ter essa ideia terapêutica, as pessoas têm a noção errônea de que vai ser mais leve. E não é assim. A gente adequa o estilo de treinamento ao que a pessoa está apresentando de capacidade física. Então, atendo homens que saem, assim, suando horrores num treino, que chegam lá, assim, Pilates é coisa de mulherzinha, né? Sem ser feminista, mas Pilates é coisa leve, é coisa mais tranquila. Eu vou pra lá e não vou cansar, não vou me esgotar demais. Não, você vai pra lá e você vai ter seu treinamento de acordo com o seu limiar físico, tá? Então, dentro do Pilates, a gente tem essa característica maior de pessoas mais velhas e com alguma lesão já instalada ou com alguma alteração corporal mais instalada. No nosso estúdio, assim, a gente... Acima de 50 ou... Então, isso que eu ia falar agora. No nosso estúdio, a gente tem... O nosso carro-chefe é de 30 e poucos anos até os seus... Eu tenho paciente de até 83 anos no estúdio, tá? Tenho pacientes mais novas também, com 19, 20 anos, que costumam estar ligadas mais a questões, alguma questão patológica prévia, com uma dor lombar que não passa, alguma queixa de tempo. Porque o jovem, ele é assim, se ele não foi habituado desde criança a fazer atividade física, ele vai ser sedentário até a fase adulta, até entender que o corpo dele realmente precisa. Então, o jovem que busca o Pilates... Ou ele tem um grande interesse pela atividade física, ou ele está tendo alguma queixa física, né? Que o pai, a mãe ou alguém próximo viu, observou e mandou para dentro do Pilates, tá? Mas, geralmente, o povo mais... que já está começando a entrar na fase de decadência, né? Dos nossos 30 anos para frente, tá? Esse é o público mais alvo lá no estúdio. Já a osteopatia, eu atendo
diversas idades, assim. Eu atendo desde neonato, né? Então, já atendi bebês de 2 meses até idosos de 93 anos. Então, a osteopatia ela é muito adaptável, porque a gente adapta as características técnicas, né, manuais, ao tecido. Então, se é um tecido mais delicado ou não, a gente consegue adaptar o toque a isso, né? E as técnicas específicas para cada tipo de tecido. Então, ele acaba sendo mais personalizado ainda, tá? Então, o público é mais generalizado, mas geralmente vem com alguma queixa também. Legal. Principalmente Você dor. tem alguma mensagem aí de conclusão ou uma mensagem... Deixa eu ver. Voltou? Voltou. Você tem uma mensagem aí de conclusão ou de atenção para as pessoas que estão em casa, querendo buscar aí uma melhor postura, um melhor corpo? O que você poderia dar de atenção e uma mensagem para você finalizar, né, toda a sua história? Porque a pergunta aí que estava, fisioterapia online é possível? A gente já respondeu que é possível para quem perdeu, né? É possível, mas não é o sim, ideal. Isso, não é completa como seria presencial, mas nesse momento é melhor pouco do que nada, né? Nesse sentido de ficar sem uma orientação. Mas me diga o que você poderia dar aí de... Então, Emerson, de uns anos para cá, conforme eu fui me aprofundando, né, nos estudos dentro da fisioterapia e dentro da área da saúde no geral, eu tenho trabalhado com qualidade de vida, não só com fisioterapia, né? Não só com reabilitação, que é o foco da fisioterapia. Então, a minha ideia é devolver o ser humano à saúde dele, seja encaminhando para um profissional, como a gente faz lá na nossa equipe, né? Encaminhando a você, como psicólogo ou a nutricionista, ou algum outro profissional que não atende em nosso espaço, para que ele trate a saúde, entenda que a saúde dele depende de inúmeros fatores, não só da parte física, não só da parte nutricional, não só da parte emocional, mas que ele entenda que a nossa saúde vai depender de vários pontos e que às vezes um mais deficitário vai fazer com que os outros sejam levados junto, né, na mesma leva. Então, por estar buscando sempre a qualidade de vida dentro dos meus pacientes, eu trabalho muito essa questão de conscientização das pessoas. E eu espero que esse período em que a gente está tendo a possibilidade de olhar mais para dentro e olhar mais para o próximo também, né? Porque se a gente não se ajudar nessa situação, quando nós vamos nos ajudar, né? Quando a gente vai entender que a gente faz parte de uma mesma humanidade, né? A gente está compartilhando o mesmo espaço, o mesmo planeta, né? Então, espero que nesse momento de reflexão e que nos permite aprofundar tanto em alguns assuntos, as pessoas criem essa conscientização, agora puxando sardinha para o nosso lado, de que a saúde é uma das coisas, se não a mais importante, né? E eu falo como Acho que travou o seu... Bem, voltou. Voltou. Que a saúde, não só com um olhar para si mesmo, possa estar presente no nosso dia a dia, nessa nossa nova etapa de vida, vamos assim dizer, que a gente está tendo uma segunda chance de renovar a vida, né? Uma nova chance de renovação. Então, eu espero que as pessoas tenham a possibilidade e a consciência de aproveitar esse momento para realmente se cuidar e cuidar do próximo. Compartilhar coisas positivas, cuidar da saúde, não só nesse período, mas levar isso como uma disciplina para o restante da vida, né? Entender que a gente precisa cuidar da nossa saúde antes mesmo dela estar em estado de emergência. Quantas pessoas poderiam ter sido poupadas do leito da morte pelo próprio Covid se cuidassem da sua qualidade de vida antes? A gente sabe que as pessoas que estão em grupo de risco têm doenças comuns, que a gente conhece no nosso dia a dia, que é a hipertensão, que é a diabetes, e que podem facilmente ser controladas ou vencidas, né, no nosso dia a dia,
se a gente tiver bons costumes, bons hábitos de vida. Então, embora a maior parte dos meus pacientes venham por uma queixa específica, a minha missão é que essas queixas não existam mais, né? A minha missão é fazer com que as pessoas tenham acesso à qualidade de vida delas e à saúde, independente se elas estiverem procurando o meu atendimento presencial ou simplesmente se eu puder levar uma informação de saúde a elas, né? Então fica aí a minha mensagem de que as pessoas passem a cuidar mais da saúde, passem a olhar com mais cuidado para a saúde delas a partir do que a gente está passando, de situação extrema. Porque se a gente não tiver saúde, infelizmente o dinheiro não vai bastar. A gente viu várias pessoas aí deitado em colchões de dinheiro que infelizmente na hora de precisar de um respirador não teve a possibilidade ou simplesmente não conseguiram nem sobreviver com todos os melhores recursos que o dinheiro poderia dar, né? Que muitas pessoas perderam entes queridos e não tiveram a chance nem de se despedir deles. E quantas vezes a gente não sai de casa brigado com alguém, bate a porta na cara e não sabe se vai ver essa pessoa depois, né? Então, assim, ou deixa para cuidar da saúde, né? Deixa para depois, exatamente, né? Depois, segunda-feira eu vou para academia, né? Hoje é quarta, né? Então, segunda-feira eu vou para academia, mas você pode começar a cuidar hoje mesmo, fazendo um pouquinho, né? Não precisa fazer 1 hora, pode fazer 2 minutinhos de algum exercício e vai se habituando à alimentação e tudo mais. A minha mensagem final é de que, assim, a gente entenda que só o hoje existe e que só o agora a gente tem para cuidar de nós mesmos, né? Então, que a gente aprenda a olhar a vida e ao nosso corpo como questões sagradas mesmo. Foram presentes que foram nos dados em nosso nascimento, né? Em nossa criação, desde lá a sementinha plantada no útero da mamãe. Mas que a gente tenha mais primor e mais cuidado com essas dádivas, né? Com esses presentes que foram nos dados. Porque sem esses presentes na nossa vida e nossa saúde, a gente não é ninguém. Sim. Muito obrigada a todos que assistiram ao vivo. E aí depois vai ficar gravado pelo YouTube, pelo Facebook. E quem tiver dúvidas após a finalização do vídeo ou no gravado, pode deixar sua mensagem que eu procuro depois a Gabi e ela responde. Exatamente. Gabi, tem aí uma ótima noite, uma continuidade de quarentena. Em breve nos veremos. Né? Se Deus quiser. Em breve quiser. tudo isso aí começa a retomar as suas coisas. Mas que ficou essa mensagem das pessoas começarem a dar valor à sua saúde. Da mesma forma que a gente está dando hoje valor aos profissionais da saúde, né? Lembrando que se a gente manter a nossa saúde bem, esses profissionais também vão ter menos trabalhos, até mesmo para poder cuidar deles, porque não é fácil o horário de trabalho que está sendo para eles nesse momento de pandemia, né? Tem uns que estão aí 2 dias sem dormir, sem se alimentar, e aí acaba ficando doente, porque devido a essa correria toda. E eles também estão sendo poupados de ver os entes queridos, porque eles são grandes riscos, né, a essas pessoas. Então, sim, assim, o meu muito obrigada para aqueles meus companheiros de profissão que foram de linha de frente aí aos hospitais, aos atendimentos. Eu acho que são pessoas que realmente a gente precisa tirar o chapéu. Aos médicos que estão aí ficando loucos nos plantões e tentando realmente achar alternativas para que a gente possa poupar o maior número de vidas, né? E que fique a mensagem aí para todo mundo de que a gente tem que cuidar da nossa saúde sempre. Saúde física, emocional, nutricional. Sim. E um grande abraço virtual para todos os familiares que perderam alguém nesse momento de pandemia, seja pela Covid ou por outras situações. Porque infelizmente está sendo, até o luto está sendo muito complicado, porque o velório está sendo limitado de pessoas, então está sendo ruim em todos os âmbitos que a gente conhecia, né? Então que essas famílias se sintam abraçadas, porque a gente está falando tanto de números de contaminados, né, de infectados, mas a gente está esquecendo do número enorme também de pessoas que estão em luto e precisando de um conforto, que a gente nem pode dar um abraço, nem pode ir na casa da pessoa e dar um conforto. O máximo que dá é dar esse conforto virtual e pedir aí que o coração dessa pessoa possa ficar tranquilo e em paz, porque perder alguém a gente nunca esquece, é uma saudade
que fica para o resto da vida. Com certeza, Bom, com certeza. vamos finalizando Tá aqui. certo, Muito meu bem. obrigada, viu? Em breve Obrigada a gente a se você. encontra. Obrigada a todos que estiveram aqui presentes. Grande beijo a todos, boa noite. Beijo. Se cuidem! Tchau. Isso, sempre.